Não, tô conversando, não vai ser. Pode. Sim, também acho. Liberar sem ele. E sem ela também. É. Nem precisa nem pedir para ela sair, só pede para que ela não se manifeste. Tá? Beleza. Boa noite, senhores vereadores, e também a todos que nos acompanham pela internet. Solicito da senhora segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Mazieiro. Presente. Celso Roberto Pegorim. Presente. Edson Rinaldo Espírito. Presente. José Eduardo Trevisan. Presente. José Lourenço Espírito. Presente. Mara Valdo. Presente. Cristina Cury, presente. Marta Maria Vicky Martins. Presente. Maurício Godoy Prado. Presente. Havendo número legal, inclusive para deliberações, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Antes de dar início ao expediente, será colocada em votação a ata da 12ª sessão ordinária. Como a cópia dessa ata já foi previamente disponibilizada a todos os vereadores, dispenso sua leitura e a coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Dando início ao nosso expediente, vamos primeiramente às leituras das correspondências recebidas na casa. Solicito ao primeiro secretário que faça essas leituras. Ofício número 28/2020, Prefeitura Municipal. Resposta ao ofício 34/2020 da Câmara Municipal. Relatório do Controle Interno número 8/2020, Saidoco. Ofício número 156/2020, Saidoco, balancetes da receita e despesa referente ao mês de agosto de 2020. Ofício número 29/2020, Prefeitura Municipal. Resposta ao ofício número 37/2020 da Câmara Municipal. As correspondências dos respectivos documentos ficarão à disposição na casa. Prosseguindo, vamos à leitura dos projetos que deram entrada na casa. Solicito ao primeiro secretário que faça suas leituras. Projeto de Lei do Executivo número 59/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Esse projeto já foi encaminhado para as comissões permanentes para a elaboração de parecer. Projeto de Lei do Executivo número 60/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. O projeto também já foi encaminhado às comissões competentes para a elaboração de parecer. Projeto de Lei do Executivo número 61/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a aprovação e registro do loteamento residencial Jardim Olímpia, na forma e com as condições e obrigações que estabelece e dá outras providências. Esse projeto também já foi encaminhado para as comissões permanentes. Projeto de Lei do Executivo no 62/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público denominada Parclet e dá outras providências. Esse projeto também já foi encaminhado às comissões para a elaboração de parecer. Projeto de Lei do Executivo número 63/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar.
projeto também já foi encaminhado para as comissões, aguardando parecer. Projeto de Lei do Executivo no 64/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a transferir à Irmandade de Santa Casa Misericórdia 2 Córrego, importante R$ 650.034, recursos recebidos do Ministério da Saúde para emprego em ações de enfrentamento à Covid-19 e da outras providências. Esse projeto, assim como os demais que foram lidos, foram todos encaminhados às comissões permanentes competentes para a elaboração de parecer. Terminadas as leituras dos Terminadas as leituras dos projetos, eu gostaria de informar que hoje deu entrada na casa o projeto de lei do Executivo número 65 de 2020, com solicitação do prefeito para que o mesmo seja incluído na pauta desta sessão, ou então em sessão extraordinária, bem como solicitou o regime de urgência ao mesmo. Trata-se de projeto de lei relacionado à transferência de recursos à Santa Casa para emprego em ações de enfrentamento à Covid-19. Em informal consulta aos vereadores, houve prévia e unânime concordância com a inclusão desse projeto na pauta da sessão de hoje. Então, apenas para cumprir formalidade, eu indago a todos os vereadores aqui presentes a concordância com a inclusão desses dois projetos na pauta. Havendo concordância unânime, fica incluído na nossa pauta o projeto de lei do Executivo número 65 de 2020. Solicito então ao primeiro secretário que faça a sua leitura. Projeto de Lei do Executivo número 65 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a transferir à Irmandade da Santa Casa Misericórdia 2 Córrego a importância de R$ 89.000, recursos recebidos do Ministério da Saúde para emprego em ações de enfrentamento à Covid-19 e da outras providências. O projeto também já foi logo encaminhado às comissões permanentes para a elaboração de parecer. Dando continuidade, informo que foram apresentados pedidos de regime de urgência subscrito com o número mínimo de assinaturas aos projetos de lei do Executivo, número 52, 53, 59, 60, 63, 64 e 65. Portanto, nos termos regimentais, esses projetos serão deliberados em discussão e votação única nesta sessão. Prosseguindo com o nosso expediente, informo que não foram apresentadas nenhuma indicação. Vamos passar então aos requerimentos que estão na nossa pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça as leituras para que sejam deliberados. Requerimento número 46/2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, requer informações e documentos a respeito das leis municipais 4.570/2020, 4.579/2020, 4.580/2020, 4.581/2020, 4.581/2020, 4.582/2020, 4.583/2020, 4.584/2020 e 4.587/2020. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? A palavra, presidente. Com a palavra. Eu gostaria de reiterar aqui e justificar como venho votando contra requerimentos nesse período que os serviços estão funcionando não de maneira completa, e o meu voto vai ser contrário. Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovado com 5 votos a 3. Requerimento número 47/2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, requer informações e documentos a respeito dos créditos adicionais do Poder Executivo no exercício de 2017. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovado por 5 votos a 3. Requerimento número 41/2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, requer informações e documentos a respeito do superávit financeiro do exercício de 2018. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovado por 5 votos a 3. Continuando, vamos passar a moção que está na nossa pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua ementa para que seja deliberada. Não tem. Essa? Tem uma moção. Então vai. Não, porque não tinha. Indicação. Moção número 21, 2020, de autoria dos novos vereadores. Moções de aplauso ao senhor Diego Carlos Santos Silva,
mais conhecido como Diego Carlos, é um futebolista que atua como zagueiro no Sevilha. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores, se estiverem de acordo com esta moção, permaneçam como estão. Aprovado. Dando prosseguimento ao nosso expediente, informo que a comissão processante número 1 de 2020 emitiu parecer pelo arquivamento da denúncia e do respectivo processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar número 1 de 2020, em face da vereadora Mara Silvia Valdo. Em cumprimento ao disposto no inciso 3 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, o parecer emitido pela comissão processante deve ser submetido ao plenário. Vamos então iniciar os procedimentos para a deliberação sobre o parecer emitido pela comissão processante. Primeiramente, solicito à vereadora Mara Valdo que deixe o plenário para que o suplente do vereador Rogério Augusto Barbosa Amaral possa ele adentrar e ocupar o lugar vago. Solicito ao suplente vereador Rogério Amaral que adentre ao plenário e tome o lugar. Elemental baixado ia ser. Juninho, o Davi aí. Você vem aqui para mim. Fininho assim, ó. Então, se fosse bom de motorista assim, não tinha quebrado o pescoço, né? Mano, não era piloto, mano. Tá muito na beirada aí, não, tá ótimo. Antes de iniciar a deliberação, esclareço que todos os vereadores desta casa, inclusive o suplente, já receberam a cópia do parecer emitido pela comissão processante, ficando então dispensada a sua leitura. Vamos então deliberar sobre o parecer emitido pela comissão processante, opinando pelo arquivamento da denúncia e do respectivo processo de cassação em face da vereadora Mara Silvia Valdo. Primeiramente, eu coloco em discussão o parecer da comissão processante. Alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Nenhum vereador quer fazer uso da palavra? Nós estamos falando só da... Só explicando, eu nem expliquei, mas assim, o momento de discussão, de falar alguma coisa antes de votar, seria agora. Se alguém quiser falar alguma coisa, fala agora, porque depois a gente já vai para a votação já. Na votação sem direito à palavra. Sem direito à palavra, é só agora. Quem quiser fazer alguma discussão... Eu quero, se possível, presidente, fazer uso da palavra sim. Lendo o parecer da comissão, ainda que ele seja por unanimidade de votos apresentado como favorável, ele tem aqui alguns pontos que destacam bem a ação que teria sido cometida pela vereadora Mara e que, de alguma maneira, levou a esse pedido. E ainda, lá na penúltima página, ele fala que, apesar da defesa prévia sustentar que ela fez um erro que seria perdoável, esse erro jamais ocorreu. O erro dela ocorreu, mas não a ação de denúncia, certo? Se havia rumores, está escrito aqui, de que havia
alguma denúncia, o que restou comprovado que não houve, em relação ao abrigo emergencial, a vereadora, se tivesse a intenção de simplesmente divulgar a notícia, sem qualquer intenção de ganhar dividendos ou lucros políticos para si e para o seu grupo político, deveria ter feito a publicação de uma outra maneira que não levasse a população nem minimamente a pensar que a oposição política ao atual governo municipal pudesse ter algo a ver com a suposta denúncia. De fato, a atitude de publicar notícia de que não tinha certeza, nem mesmo prova de sua veracidade, foi inconsequente e prejudicial. Apesar de ter lido apenas essa parte aqui, eu quero me referir não à vereadora nesse momento, mas à comissão. Vereador Zé Lourenço, vereador Trevisan e vereadora Marta, que não fizeram uma defesa simplesmente parcial, tiveram coerência para colocar os fatos e depois, ainda assim, deliberar de maneira favorável, pedindo o arquivamento da denúncia. Mas eu tenho um comentário a fazer, que eu quero que a vereadora considere, não como uma crítica, mas, se possível, como um elogio. Ou então não considere. O grande mentiroso dessa história é quem disse para a senhora que houve uma denúncia. O grande mentiroso dessa história é quem foi na emissora de rádio e disse que o denunciante era o pastor Celso. O grande mentiroso dessa história é o candidato ou pré-candidato a prefeito municipal e atual prefeito da cidade de Dois Córregos, que pauta a sua administração em mentiras, em maquiagem, em inverdades, em perseguição. Sabendo da sua índole, do seu caráter, vereadora, sabendo que a senhora é uma guerreira que luta por aquilo que acredita e a sua fidelidade ao seu grupo, e com medo de uma possível candidatura sua, porque ele está inelegível, ele jogou isso no ar para que a senhora talvez entrasse nessa, defendendo seu grupo político, defendendo as suas ideias, defendendo até o abrigo. E aí ficou parecendo que a senhora era a única culpada nessa história, enquanto o grande mentiroso da história é o prefeito, que não teve a capacidade, a competência e a coragem, aquilo que ele fala que a gente não tem roxo, de provar que houve essa denúncia, assim como outras que ele também me acusou. Então, o meu voto pela não continuidade, e é assim que eu vou votar, para que não continue esse processo, é em função de saber que quando eu pedi que ele fosse aberto, eu imaginava que minimamente o prefeito tivesse a coragem de se manifestar em defesa da senhora. Que ele tivesse o mínimo de coragem de dizer que saiu da boca dele essa conversa, assim como ele foi lá no rádio e falou, respaldado por um programa de entrevistas que não... Para falar de novo sobre o assunto, você tem que pedir direito de resposta. Então, eu sei muito bem que ele não viria, porque ele não tem coragem, ele não viria aqui se convocado, ele faria uso das suas prerrogativas e não viria responder pergunta nenhuma, como para continuar, sem ouvir o verdadeiro culpado, sem ouvir o verdadeiro mentiroso, é melhor que a gente pare por aqui. Infelizmente, talvez a gente precise de outras instâncias para fazer valer a mentira. Perdão, o direito de restaurar essa inverdade, de restaurar essa mentira. Porque, evidentemente, talvez dando conta do peso que seria o fechamento ou a transferência de um abrigo emergencial, e tendo ouvido da boca do prefeito que não deveria ser um mentiroso, mas a senhora publicou aquela situação. Obrigado. Gostaria, senhor presidente, fazer... Pode falar. Bom, a princípio eu gostaria mesmo, antes de ouvir alguns dos nobres pares, a
falaram alguma coisa a respeito da situação, né? Mas assim, na verdade eu repudio as palavras do pastor Celso, nobre vereador, pela falta de respeito na tratativa com o prefeito atual, que é o prefeito Rui de Gomes Fávaro. É um jovem que tem muita responsabilidade, dinâmica, tem gestão, tem capacidade, e eu conheço a idoneidade desse homem, que não passa nem perto das palavras que o nobre vereador colocou. Então eu repudio as palavras do vereador pastor Celso, nesse sentido. Gostaria até que tivesse um pouco mais de respeito. Às vezes é preciso que a gente faça uma análise da história da política para comparar os fatos que ocorrem na oportunidade, no momento. A política não é de hoje que existe, tem feito ataques políticos. O ataque político, ele vamos dizer assim, é típico da política, principalmente quando você tem um grupo de um lado, outro grupo do outro, cada um defendendo o seu grupo. Me lembro quando o vereador, como também tinha o hábito de fiscalizar e gostava muito de fiscalizar o município, as obras públicas, contratos e tudo mais, um dia levantei uma situação sobre acessibilidade no transporte público. O que aconteceu? Que o ex-prefeito, o senhor Luiz Antônio Nais, partiu com a mesma situação de ataque político. Da mesma forma que ele chama o Rui Fávaro de mentiroso, eu posso chamar então o senhor Luiz Antônio Nais de mentiroso, que faz parte do grupo deles. Porque isso, de fato, aconteceu uma mentira e eu tenho como provar isso. Qual foi a mentira? Eu não denunciei em nenhum momento no Ministério Público o transporte público de Dois Córregos. O que o prefeito fez na época, de forma suja, de forma... Vereador, gostaria de pedir para o senhor se atentar ao assunto da vereadora Maravaldo aí da... Mas só para concluir, senhor presidente, Sim. com todo respeito. Então, como ele citou o nome do prefeito também, que não tem nada a ver, é só para dar uma equilibrada na balança. Mas o prefeito tem a ver sim, foi ele que mentiu, ele é mentiroso, ele que falou para a vereadora e a vereadora colocou na internet. Isso está até no processo aqui também, em todo o relatório, na denúncia, na primeira representação que o cidadão fez aqui também, está constando. Então, o senhor Luiz Antônio Nais, na época, foi na Rádio Cultura e disse que eu tinha denunciado o transporte público. Então ele também é mentiroso. Então acho que está meio equilibrada a situação aí. Mais algum vereador? Com a palavra, presidente. Com a palavra. A política realmente, ela beira a comédia, né? A gente vê o vereador Amaral hoje defendendo a boa conduta e respeito ao prefeito. E eu não era vereadora no período, mas via de que forma ele tratava prefeito, inclusive vereador, aqui na casa, né? O que o pastor falou, de forma alguma foi uma falta de respeito, quando ele relata um fato que aconteceu. Fato que se repete em várias situações, já que podemos abrir aqui, sair do assunto da vereadora Mara, em relação a mentiras, né? Poderíamos citar várias que foram praticadas durante o mandato, mas vamos ser coerentes e focar naquilo que é o objetivo. Em relação à vereadora, quando eu solicitei que abrisse a processante, era justamente no sentido de tornar esta situação da mentira, da calúnia, do jogo político, que é um hábito, sim, isso o vereador, o Amaral, atual vereador no momento, ele tem a razão, né? É um hábito político. Então, foi uma forma de um alerta para que essa situação não se repetisse mais, porque ela é extremamente deselegante. A mentira, quando ela é pega, né? E como diz o ditado, a mentira tem perna curta, ela realmente fica feio para quem o fez. E agora a coisa estava tão descarada, a mentira nesse governo está uma coisa tão absurda, que se tornou uma coisa fácil. Parece que ninguém iria perceber que a coisa... mentiras sequentes de mentiras, né? Que ninguém estaria percebendo isso.
Mas em relação à vereadora Maravaldo, eu, pelo menos, eu tenho que ser justa, que pelo trabalho que ela já exerceu, não seria justo por um simples fato, né? Não é... Oi, alguém falou comigo? Ouvi alguém falar comigo? Por uma mentira, né? Ela se torna simples em relação ao trabalho já praticado pela vereadora, como disse o pastor Celso, uma guerreira, uma pessoa que a gente conhece, dinâmica, que executa o seu trabalho como vereadora. Foi um deslize. Se tiver um outro deslize, eu acho que aí tem que ser tomada uma atitude drástica, mas não só para com ela, porque o dela serviu para todos nós então, né? Não dá mais para se dizer, foi sem querer, porque agora nós já sabemos, mas serviu então como uma lição de moral para todos que vêm agora numa campanha política e fazem o uso da mentira para se promover. Então, eu também vou ser contra a dar continuidade ao processo, porque eu acho que não justifica, né? Principalmente no momento que nós estamos, mas gostaria de deixar aqui que eu acho que a marca negativa dessa administração que passou, me opondo aí à posição do Rogério Amaral, foi a mentira, a inverdade, a agressividade e a vingança. Essa, para mim, foi a marca dessa gestão. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra? Com a palavra. Bom, eu queria falar que eu fui o presidente dessa comissão processante, né? Também, na época, votei favorável para não dar prosseguimento. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui, que realmente a vereadora Mara, ela foi infeliz, tá? Que ela mentiu, que a gente tem até a diretora da FAP disse que não teve qualquer denúncia, mas eu acho também que realmente ela foi usada, porque quando o prefeito colocou lá o abrigo emergencial lá, Adrades, onde foi colocada, não podia. Então ele tinha que arrumar algum lugar, alguma coisa para poder tirar o foco. E isso aí foi jogado no ar e a vereadora pegou e usou isso aí e soltou nas redes sociais. Quer dizer, ela foi inconsequente, infeliz, que teve vários comentários maldosos contra nós, vereadores. Tá? As pessoas comentavam muito, foi uma coisa assim, contra, inclusive nós, aqui do Legislativo, nós vereadores. Então, eu acho que isso aí que sirva de lição, não só para a senhora, como para todos os vereadores aqui, para ver o que posta, porque a mentira, quando a palavra é colocada, a maldade é feita, então não tem, é muito difícil, que a mentira tem perna curta. Falando em mentira, quando na época teve aí o problema aí com o prefeito das contas, ele falou que nós era contra os professores, né? Nunca nós falamos de professores, nunca nós falamos que ia tirar circular, nunca nós falamos que ia tirar onda de estudantes. Isso aí foi jogado, é uma mentira. E a mentira, infelizmente, só traz consequências ruins. Então, eu acho também que eu sou uma pessoa também consciente, eu acho que ninguém é perfeito, tá? Todo mundo erra, mas eu acho que isso aqui tem que servir de lição para todos nós, para que não voltar mais a acontecer isso aí, porque a internet ela tem uma força muito grande para tudo, para coisa boa e também para coisa ruim, para as mentiras. Então eu acho que isso aí não leva a nada. Então eu também, como eu era o presidente e votei contra, também vou votar novamente contra a cassação da vereadora Maravaldo. Com a palavra. Eu nem ia fazer comentário nenhum, porque pelo relatório já todo mundo sabe a minha opinião. Fico tranquilo em ver o pronunciamento dos nobres vereadores que entenderam o relatório e, pelo menos, então, deixam entender que concordam com o nosso resumo, o nosso pensamento. Mas eu confesso que eu tinha uma outra preocupação também. Não comentei no relatório, não comentei naquele dia, porque eu acho que a gente tem que se atentar mais à parte técnica. A continuidade dessa comissão me preocupava, porque a gente ia mexer com pessoas que não têm nada com isso. Por exemplo, nós vamos trazer testemunhas
que às vezes não está afim de sair de casa, entendeu? Eu acho que nós mostramos ali um respeito também por essas pessoas. Eu não me sentiria bem hoje na minha casa e ter que me deslocar em plena pandemia simplesmente para responder pergunta por causa de uma coisa que está acontecendo que, entendeu? Então eu agradeço o entendimento dos nobres vereadores. Pelo pronunciamento a gente percebe já o resultado, né? Mas eu confesso que fico contente também por isso. Nós deixamos tranquilo aquelas pessoas que teriam o trabalho de vir até aqui, foi evitado também. Mais algum vereador? Com a palavra, presidente. Com a palavra. Bom, eu quero até elogiar a conduta do vereador Zé Lourenço e falar em respeito num momento desse, embora não foi o que as falas demonstraram até o momento, né? Mas seu Zé manteve o respeito. É lamentável que, para se justificar uma mudança de voto, uma mudança de opinião, queira se tirar o foco e aproveitar da oportunidade e querer focar chamando o prefeito de mentiroso. É um absurdo ouvir isso. É um absurdo. Não tem como ouvir e ficar quieto, infelizmente. Se a intenção, como foi falado por todo mundo, é arquivar, é encerrar o processo, não se tem que se falar de mais ninguém, e principalmente de um gestor que vem trabalhando e bastante. Trevisan citou aqui a questão das contas. Não podemos sair do foco do assunto. O presidente pediu para o Rogério parar, não sair fora, mas a conversa vai fluindo em outros lugares. E se a gente entrar nessa questão das contas, a conversa vai longe. Infelizmente. Tanto é que todo mundo vê hoje que essa reprovação de contas não levou a nada. Certo? Então, eu quero reiterar aqui a minha opinião na seriedade do prefeito Rui Fávaro. Quero deixar aqui bem claro isso. Chamar um gestor do município de mentiroso é lamentável. Não tem outra palavra a se dizer dentro de uma Câmara Municipal. É lamentável que num período que a gente está entrando num processo eleitoral, se use dessa justificativa para mudança de voto, para já fazer um trabalho jogando uma imagem negativa em cima do atual prefeito. Mas eu fico contente que os nobres vereadores entenderam que a votação vai ser pelo arquivamento. Fico muito contente, porque eu já na primeira votação votei contra a denúncia e fui bem criticado também. Fui bem criticado. Mas agora eu fico mais tranquilo, porque eu vejo que o meu voto estava correto. Obrigado, presidente. Antes de colocar em votação... Pela ordem, presidente. Com a palavra. Eu queria aqui parabenizar o relator, o Zé Lourenço, que colocou em palavras que realmente condizem com o relatório. Realmente eu acho que o vereador tem que ter mais postura, né? A gente vê a dificuldade hoje, que a maioria das pessoas não querem nem ser candidatas a vereador. Essa Câmara, eu não sei se foi a Câmara, se foi a nossa postura, o que fez o povo desacreditar tanto na nossa imagem da Câmara Municipal. Eu acho que ser guerreira, ser lutadora, isso todos nós aqui somos. Mas eu acho que nós aqui temos que tomar muito cuidado para a gente realmente não expor a imagem das outras pessoas. Então eu acho que o cuidado é importante. Santo, só Jesus foi. Todos nós temos erros, temos defeitos, mas a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque realmente pode se jogar uma cidade contra um vereador, contra as famílias de vereadores, e isso é muito lamentável. Então que isso sirva de lição, sim. Eu votei coerente sempre os meus votos aqui, para que tudo fosse esclarecido, e desta maneira eu fiz também com a Mara Valdo. E o Zé, no relatório dele, me mostrou que realmente ela já foi punida, eu acredito dessa forma,
sendo exposta a essa situação vexatória, e acredito que todos nós, vai ficar de exemplo para todos nós, para que todos nós venhamos a também não submetermos a essa situação vexatória, porque é lamentável uma Câmara estar reunida discutindo esse tipo de situação, enquanto nós poderíamos estar aqui discutindo, sim, leis para a melhoria da vida dos munícipes dessa cidade. Boa noite, presidente. Boa noite. Antes de colocar em votação, eu informo que o quórum para aprovação do parecer é de maioria simples e simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer opinativo emitido pela comissão processante. A denúncia e o respectivo processo de cassação número 1 de 2020 serão arquivados definitivamente. Agradeço ao suplente Rogério Amaral por ter deixado seus afazeres pessoais para comparecer a essa sessão e cumprir a nobre missão de substituir a vereadora impedida de deliberar sobre a matéria. Muito obrigado pela colaboração do senhor. Peço agora que o senhor deixe o plenário para que a vereadora titular possa reassumir o seu lugar. Solicito a vereadora Amaravaldo que adentre ao plenário e retome o seu assento. A fim de dar formal ciência à vereadora denunciada e processada, informo que o parecer opinativo emitido pela comissão processante, opinando pelo arquivamento da denúncia e do respectivo processo de cassação de mandato, por quebra de decoro parlamentar, foi aprovado por unanimidade. Portanto, serão arquivados definitivamente. Nada mais havendo, dou por encerrado o nosso expediente e declaro aberta a nossa ordem do dia. Inicialmente, informo que as comissões permanentes competentes exararam pareceres conjuntos favoráveis aos projetos de lei do Executivo, número 52 e 53 de 2020, já com as inclusões das emendas modificativas e aditivas que foram apresentadas, e aos projetos de lei do Executivo, número 59, 60, 63, 64 e 65. Dando prosseguimento, vamos dar início às nossas deliberações de discussão e votação única. Vamos iniciar deliberando sobre a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei do Executivo número 52 de 2020. Essa emenda propõe a modificação da ementa do projeto, dando-lhe nova redação. Primeiramente, eu coloco em discussão. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a votação. Informo que o quórum para aprovação desta emenda é de maioria simples e simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desta emenda modificativa permaneçam como estão. Aprovada. Agora vamos deliberar sobre a emenda aditiva número 1 ao projeto de lei do Executivo número 52 de 2020. Essa emenda, com a alteração feita através do parecer conjunto, emitido pelas comissões permanentes, propõe a inserção do artigo 2º no projeto, acrescentando os parágrafos 1º e 2º no artigo 3º da Lei número 4.339, de 29 de setembro de 2017. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a votação única. Informo que o quórum para aprovação desta emenda é de maioria simples e simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desta emenda aditiva permaneçam como estão. Aprovada. Vamos agora deliberar também em discussão e votação única sobre o projeto de lei número 52 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que altera, mediante substituição, os anexos da Lei Municipal número 4.339 de 2017, de 29 de setembro de 2017, já alterados pela Lei 4.428 de 13 de setembro de 2018 e pela Lei 4.520 de 19 de setembro de 2019. Já com a inclusão das emendas modificativa e aditiva, que nós acabamos de aprovar. Primeiramente, eu coloco em discussão o referido projeto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria simples e simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Agora, vamos deliberar sobre a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei do Executivo número 53 de 2020.
Essa emenda propõe a modificação da redação do inciso 1 do artigo 21 do projeto, dando-lhe nova redação, diminuindo o percentual de autorização de 10% para 1%, para abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do chefe do Poder Executivo. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Pela ordem. Com a palavra. A gente não sabe nem quem será o administrador o ano que vem, então não se trata de perseguição não, mas eu tenho, no meu ponto de vista, 1% é pouco para qualquer administrador. Eu até sugiro que colocássemos aí uma emenda melhorando, entendeu? Não o máximo que estava sendo proposto, mas também não 1%. Já passou o prazo já, vereador, para fazer alguma emenda ou alguma modificação. Mais algum vereador quer falar? Eu também meu pensamento é igual ao do Zé Lourenço, mas passou o prazo. Sim. Posso votar contra, né? Claro. Encerrada a discussão, vamos passar a votação. Informo que o quórum para aprovação desta emenda é de maioria simples simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desta emenda modificativa permaneçam como estão. Emenda aprovada com um voto contra. Vamos passar agora a deliberação sobre a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei do Executivo 53/2020. Essa emenda propõe a modificação da redação do inciso 2 do artigo 21 do projeto, dando-lhe nova redação, para retirar a autorização pela realização mediante decreto, transposição e remanejamento das categorias de programação, passando a ser exigida a lei para essa finalidade. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a votação única. Informo que o quórum para aprovação desta emenda é de maioria simples simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desta emenda modificativa permaneçam como estão. Aprovado. Continuando, vamos deliberar sobre a emenda aditiva número 1 ao projeto de lei do Executivo número 53 de 2020. Essa emenda propõe a inserção do artigo 24 e seu parágrafo único no projeto, renumerando-se os originais artigos 24 e seguintes. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a votação única. Informo que o quórum para aprovação desta emenda é de maioria simples simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Vamos passar agora a deliberação também em discussão e votação única sobre o projeto de lei número 53/2020, de autoria do Poder Executivo, que estabelece as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 e da outras providências, já com a inclusão das emendas modificativas e aditivas que nós acabamos de aprovar. Primeiramente, eu coloco em discussão o projeto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a votação única. Informo que o quórum para aprovação é de maioria simples simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Prosseguindo com as nossas deliberações em discussão e votação única, vamos deliberar sobre o projeto de lei número 59/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Primeiramente, eu coloco em discussão o referido projeto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Eu queria agradecer aqui, senhor prefeito municipal, pela sensibilidade de atender um pedido. Eu tinha feito uma indicação nesta casa, em 12 de agosto de 2020, a pedido da diretora lá da escola, Patrícia Travessa, que se fizesse a cobertura da quadra esportiva da CEMEI Professora Maria Lúcia Altimari Dante, no bairro do João Vioto. Eu coloquei como justificativa que a estrutura irá beneficiar diretamente aos alunos para a prática de seus exercícios físicos. E destacar que a cobertura vai amenizar a exposição dos alunos aos raios solares, os protegendo da chuva. Era a única escola que não tinha cobertura. A CEMEI, Maria Lúcia Altimari Dante. Quero aqui deixar registrado um pedido que eu fiz à administração municipal, do senhor prefeito, que vem atendendo os pedidos aí da gente diretamente com a população. Então, quero deixar registrado que esse pedido
Sendo aprovado hoje, já entra a licitação. Se Deus quiser, até dezembro essa cobertura está pronta. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Eu queria dizer o seguinte aqui. Mais uma obra em mais uma escola da administração do prefeito Rui Fávaro. A exemplo das 10 escolas municipais que temos, em todas elas teve melhorias. Teve melhoria na merenda, teve uniforme, teve kit escolar e teve ampliação de várias escolas. Tem escola que tem captação de águas de chuva, tem escola que tem hortas. Então, temos sim que parabenizar o trabalho que essa equipe vem fazendo em prol da nossa educação. Há muito tempo que não se via a educação caminhando tão bem como caminha hoje no município de Dois Córregos. E agora, com recurso próprio, chega mais um projeto aqui para a cobertura dessa quadra. Parabéns a toda a equipe. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, vamos passar a votação única do projeto. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria absoluta simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos deliberar sobre o projeto de lei número 60 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a votação única do projeto. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria absoluta simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos deliberar sobre o projeto de lei número 63 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a votação única. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria absoluta simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos fazer mais uma deliberação sobre o projeto de lei número 64 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a transferir a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. A outra. Na Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos, a importância de R$ 650.000,34. Recursos recebidos do Ministério da Saúde para emprego em ações de enfrentamento à Covid-19 e da outras providências. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a votação única. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria absoluta simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Finalizando as nossas deliberações, vamos agora deliberar sobre o projeto de lei número 65 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a transferir à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos a importância de R$ 89.000, recursos recebidos do Ministério da Saúde, para emprego em ações de enfrentamento à Covid-19 e da outras providências. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Presidente, só uma preocupação, né? A gente percebe que tem vindo bastante recurso para a cidade, para o combate ao Covid, mas a conscientização da população está muito difícil. E a gente vê que houve outro óbito com relação à Covid na nossa cidade, isso para mim é muito lamentável. E o que nós precisamos é que realmente as pessoas se conscientizem. Não adianta nós termos um monte de dinheiro. Dinheiro não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a população se conscientizar e as vidas serem salvas. Mais algum vereador? Encerrada a discussão, vamos passar a votação única do projeto. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria absoluta simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Informo que, devido aos pedidos de regime de urgência apresentados, não há projetos pautados para serem deliberados em discussão em primeira votação. E também não há nenhum projeto pautado para ser deliberado em segunda votação.
Antes de encerrar nossa ordem do dia, eu convoco todos os vereadores desta Casa para a 14ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2020, às 19 horas. Declaro encerrada a nossa ordem do dia. De acordo com o ato da mesa diretora número 11/2020, continua temporariamente suspensa a parte da sessão ordinária referente à explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, eu desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.